Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida com Cristo. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida, eu quero ser instrumento de Deus para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Também já quero deixar aqui um convite para você. Estamos aqui em Assis em 2 endereços. Na rua Paranapanema, número 422. Nossos cultos são às quartas, sextas e aos domingos, às 19h30. E também na Vila Maria Isabel, na terceira igreja. Culto às terças-feiras, quintas, 19h30 e aos domingos, às 9h da manhã, com Manhã com Deus. Venha participar conosco, venha estar conosco ali em nome de Jesus. Eu quero deixar algo aqui que o Senhor colocou no meu coração, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, o versículo de número 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte deles, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, viam sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que tinham, clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Amém? Olha que passagem maravilhosa, que fala a respeito aqui de Atos dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Esses discípulos, muitos deles caminharam com Jesus, e Jesus, antes de subir aos céus, Jesus deixou uma promessa para eles. Disse: ficai em Jerusalém até que o revestimento venha do alto. E depois disso, ir pregar o nome do Senhor e batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Bem, depois que Jesus sobe aos céus e vem o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, os discípulos eles entram em uma área de conforto, de comodismo. Eles ficam ali, recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas e ali eles conseguem saber o que os outros estão falando em línguas estranhas. Eles são revestidos de poder, recebem ali o Espírito de Deus, mas eles esquecem da promessa. E eles ficam ali, porque a área de conforto é muito boa. Quem não gosta de ficar numa área de conforto? Quem não gosta de ficar em um lugar confortável? E eles estavam em Jerusalém, confortável naquele lugar. Mas o Espírito de Deus é um Espírito de movimento. É um Espírito que movimenta, não é um Espírito parado. Se nós olharmos em livro de Gênesis, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor se movimentava sobre ela. E Deus é especialista de nos tirar da área de conforto. Deus é especialista de tirar você do comodismo. Esses discípulos, esses apóstolos estavam ali conformados em ficar em Jerusalém. Jerusalém ali se criou como uma área de conforto para eles, uma área de segurança, mas eles tinham uma promessa sobre a vida deles. E em todas as nações, na Judéia, Samaria e confins da terra, pregando, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao ponto que em Atos capítulo 8, olha que interessante, a Bíblia diz que veio uma grande perseguição em Jerusalém. Saulo, que é Paulo, ele se alegrava na morte dos crentes. Então eles começaram a sair de Jerusalém, começaram a se esparramar. Felipe agora ele vai para Samaria. Por causa de uma perseguição, Felipe entra no propósito, entra na promessa daquilo que Deus queria. Deus às vezes permite lutas, Deus às vezes permite perseguições, Deus às vezes permite provas em nossa vida, não para nos matar, não para nos colocar num deserto e morrer lá, não. Deus permite a perseguição para que a gente chegue na nossa promessa. Deus estava empurrando Felipe para a promessa.
Deus estava permitindo essa perseguição para a promessa dele. Senão Felipe estava lá, sossegado, tranquilo, acomodado em Jerusalém. Mas quando veio a perseguição e Saulo ficava feliz em pegar os crentes, arrancar das igrejas, das suas casas e colocar eles em cárcere, Felipe não pensou duas vezes, desceu para Samaria. E ali a Bíblia diz que aonde Felipe falava e pregava a palavra do Senhor, muitos eram curados, muitos eram ali restaurados. As pessoas prestavam atenção naquilo que Felipe falava. Foi através de uma perseguição que Felipe entrou no propósito de Deus. Foi através de uma luta, através de uma tempestade que Felipe agora vai aparecer como um dos apóstolos mais importantes e cheios da presença de Deus. Sabe, eu não te conheço. Talvez você esteja passando uma perseguição. Talvez você esteja debaixo de uma luta. Mas pode ser que nessa luta, essa perseguição é Deus te empurrando para a promessa. É Deus te empurrando você para chegar naquilo que Ele tem para a sua vida. Às vezes você ficou aí acomodado demais, parado demais. Você não quer saber mais nada, quer ficar na área de conforto. Então Deus começou a chacoalhar. Deus começou a chacoalhar a sua vida, começou a te empurrar. Para quê? Para que você não morra, mas para que você chegue na promessa que Ele tem sobre a tua vida em nome de Jesus. O salmista diz assim que o justo é como uma palmeira e como uma árvore chamada cedro do Líbano. A palmeira, irmãos, o vento vem e quando o vento vem ela se dobra, ela chega até a tocar o chão, mas quando o vento passa, a tempestade passa, ela volta no lugar. O cedro do Líbano é uma árvore que cresce, antes dela crescer 5 centímetros para cima da terra, ela cresce mais de 1 metro de raízes por dentro. As suas raízes vão tão fundas, que mesmo que ela encontre ali uma rocha, aquelas raízes não param de crescer e envolve aquela rocha. As raízes não param de crescer e continuam envolvendo a rocha. O justo é como o cedro do Líbano, que as suas raízes são profundas. E quando encontra a rocha chamada Jesus Cristo, ela se envolve. É assim que tem que ser a vida nossa, como uma palmeira. Vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade. E nós podemos até se dobrar, nós podemos até se prostrar. Mas depois que passa toda essa perseguição, passa toda essa luta, nós voltamos na posição. Temos que ser como o cedro do Líbano, que nossas raízes sejam profundas. Não é qualquer pessoa que nos arranca, não é qualquer pessoa que nos derruba. Felipe agora está sendo assim. Deus usa uma perseguição para ele chegar até a promessa de Deus. Os discípulos se esqueceram da promessa. Talvez você esqueceu da promessa, mas Deus não esqueceu. Deus lembra do que Ele falou para você. Deus lembra daquilo que Ele te disse. Talvez você colocou numa gaveta, fechou essa gaveta e falou, não quero saber mais. Mas Deus está te chamando novamente, dizendo, eu estou puxando essa gaveta. Eu vou mostrar para você que eu sou Deus. É através de uma perseguição, através de uma luta, através de uma dificuldade, Deus pode usar sim perseguições, lutas, provas, para nos colocar na direção de Deus. Então Felipe ali, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que as pessoas eram curadas, que as pessoas eram libertas. Até o ponto que ele chegou num lugar que tinha um tal de Simão Mágico. Esse Simão Mágico, ele iludiu muitas pessoas. O diabo usou esse Simão Mágico para as pessoas colocarem a sua fé em uma ilusão. E de um lado vinha Felipe, do outro lado vinha Simão, o mágico. Sabe o que aconteceu? Quando o Simão Mágico se aproximou de Felipe, que estava cheio do Espírito Santo de Deus, o próprio Simão Mágico se rendeu às palavras de Felipe. E ele ali se batizou, a Bíblia diz. Largou aquela vida de mágico, de ilusão e se rendeu. O diabo pode se levantar sim, mas ele se levanta para cair. O inimigo ele pode vir por um caminho sim, mas ele volta por 7 em nome de Jesus. Maior é o poder de Deus sobre a nossa vida. Maior é o poder do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes as pessoas elas têm se enganado com o Espírito Santo, achando que o Espírito Santo é apenas uma luz, um vento. Não, ele é a terceira pessoa. Além dele ser nosso consolador, além dele ser nosso ajudador, além dele interceder por nós em orações,
levar as nossas orações até o Senhor, Ele é o Espírito de poder. Sobre Ele está o poder. Quando Felipe vinha caminhando, ele vinha cheio do Espírito de poder. E quando Simão vinha com todas aquelas trevas que eles estavam carregando, as trevas teve que sair de Simão, o mágico, e se render até os pés de Felipe e ali se declarar no nome do Senhor, se batizar, se converter. O que eu estou dizendo isso? O vício não é maior que o Espírito de Deus. As drogas não são maiores que o Espírito de Deus. Essa dificuldade que você está vivendo não é maior que o Espírito de Deus. Todas as lutas que você tem vivido até hoje não são maiores do que o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito de poder. É consolador, é ajudador, intercede por nós e é o Espírito de poder, em nome de Jesus. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. Que você, a hora que pegasse essa palavra, colocasse na tábua do seu coração. Para que você saiba que há um Espírito de poder sobre a tua vida. E que Deus pode usar sim perseguições, lutas, adversidades, para nos colocar na promessa que Ele tem sobre a nossa vida. Ele é fiel, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Fique com essa palavra no teu coração. Eu quero deixar aqui um louvor para abençoar a sua vida. Um louvor, uma adoração. E que você possa ficar com essa palavra até um próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou escrevendo esta carta, pequenas palavras de amor, para te dizer o quão sou grato pelas bênçãos do Senhor. Estou escrevendo esta carta, pequenas palavras de amor, pra te dizer o quão sou grato pelas bênçãos do Senhor. Por minha família, que o Senhor abençoe, pelos caminhos que o Senhor me acompanhou. Não vejo a hora do grande dia chegar, em que Jesus do céu descerá. Em tuas vestes eu quero tocar, levantarei minhas mãos pra te adorar. Por minha família, que o Senhor abençoe, e pelos caminhos que o Senhor me acompanhou.